A paz do Senhor Jesus. Esse aqui é o Pontuando a Lição. Seja muito bem-vindo. E na lição de domingo que vem, nós vamos tratar acerca do culto, da reverência no culto, na liberdade de culto. E eu vou pontuar aqui os pontos que eu vi nos grupos que eu faço parte, aqueles pontos mais polêmicos, aqueles pontos mais centrais da nossa lição de domingo. A lição desse domingo ela vai tratar acerca do culto e da nossa liberdade em cultuar ao Senhor Jesus. Na lição deste domingo, o autor ele vai dizer que assim como Jesus ele nos libertou do pecado e da ira, ele também nos deu liberdade para cultuá-lo. Você pode cultuar ao Senhor com todo o seu dinamismo. Nós não estamos mais presos àqueles rituais que existiam nas sinagogas. Nós não estamos mais presos naquelas vestimentas que os sacerdotes precisavam utilizar. Nós não estamos mais presos naqueles rituais de sacrifício de animais, de oferenda de alimentos. Hoje você adora ao Senhor em espírito e em verdade. Isso é liberdade de culto. Você pode adorar o Senhor com os seus costumes. O autor vai dizer que naquele grande dia, quando a igreja se apresentar ao Senhor Jesus, todos iremos adorá-lo na nossa cultura. Então, lá no povo da África, alguns já viram alguns vídeos, eles adoram, eles ofertam dançando. Então nós podemos conjecturar que isso é liberdade de culto para aquele povo. Aqui no Brasil isso já seria um pouco mais estranho, porque não faz parte da nossa cultura, mas nós não podemos julgá-lo, porque o cristianismo ele dá liberdade para isso. É possível ter liberdade e reverência no culto? A resposta é sim. Nós estamos livres do engessamento que o ritual da lei trazia, mas a nossa reverência ao Deus eterno e todo-poderoso continua. Quando nós vamos até Ele para adorá-lo, nós vamos com respeito. Assim como nós estamos diante de um rei, nós exaltamos a sua majestade. Ali adoramos a Ele, porque Ele nos salvou, Ele cuida de mim e de você. Algumas pessoas que são contrárias ao movimento pentecostal, elas tendem a nos chamar de montanistas. O autor ele cita isso na lição. O montanismo ele foi um movimento herético do século II. O Montano, que é o que dá o nome a esse movimento, ele dizia que ele era a encarnação do Espírito Santo e que ele estava aqui enviado por Jesus. E ele e os seus adeptos eles pregavam que Jesus viria iminentemente. Mas, fora isso, que seria até uma forma boa de se pregar, eles diziam que para estar preparado para o arrebatamento, a pessoa tinha que praticar o asceticismo. O asceticismo é a mortificação da carne, é machucar a carne, é flagelar a carne. E isso vai de encontro às Escrituras. O eu não pode matar o eu. Isso é apenas obra do Espírito Santo. Eles também diziam que para que você fosse santo, você tinha que fazer o jejum de 2 semanas seguidas. No casamento não poderia haver sexo. Isso vai contra a Bíblia. O apóstolo Paulo ele orienta que o casal ele não se separe por um longo tempo, para que não venha a tentação. Então, por isso que o montanismo ele também foi considerado uma heresia, por conta desses ensinos que vão de encontro às Escrituras. Mas, acima de tudo, porque eles se consideravam o próprio Espírito Santo. Nós que somos pentecostais não seguimos esses falsos ensinos. Nós acreditamos que o Espírito Santo ele age no meio de nós. O montanismo acreditava também que tudo que acontecia no culto, que acontecia na terra, era obra do Espírito Santo. Nós pentecostais também não acreditamos desta forma. Existem manifestações do Espírito Santo, manifestações de demônios e manifestação do próprio homem. O Espírito Santo ele está na terra, ele usa a quem ele quer para a edificação da igreja. Qual a característica do culto pentecostal? A lição vai dizer que o culto pentecostal ele é tão dinâmico quanto o culto da igreja primitiva. Mas por quê? Nós temos tudo que a igreja de Corinto
possuía doutrina, línguas, profecia, ensino da palavra, exposição da palavra, cânticos. Isso que o autor quer dizer. Nós somos dinâmicos. O culto oferecido ao Senhor Jesus é um culto que precisa ser dinâmico. O homem é um ser dinâmico, por isso que a adoração ao Senhor Jesus ela é uma adoração dinâmica, ela não é robotizada, ela não é engessada. Você adora a Ele, você exalta o nome do Senhor Jesus com o seu coração, com o pulsar do seu coração. Por isso que o culto pentecostal ele é um culto vibrante, emocionante, que atinge não só o intelecto da pessoa, mas também a sua emoção, leva ela a adorar em espírito e em verdade. Organização não é sinônimo de monotonia e engessamento. Todo culto ele precisa ser organizado, organizado da forma de que tudo tem o seu tempo. Não adianta todos quererem cantar ao mesmo tempo, todos quererem pregar ao mesmo tempo, todos quererem profetizar ao mesmo tempo. Paulo ele orientou a igreja no capítulo 14 de Coríntios acerca disso. O culto precisa ser organizado, saber quem vai cantar, saber quem vai pregar, saber quem vai ter oportunidade, saber quem vai profetizar, dar oportunidade a todos. Isso é organização, é diferente de engessamento. Tem pessoas que querem colocar tantas coisas, tantos rituais no culto, que o culto acaba sendo monótono, que o culto acaba sendo engessado. O gesso Jesus já retirou, o ritual judaico Jesus já retirou. Tem gente que só quer cultuar o Senhor Jesus se tiver vestes sacerdotais, vestes talares. Tem gente que só quer cultuar o Senhor Jesus se tiver o shofar. Tem gente que só quer cultuar o Senhor Jesus se tiver ali algum candelabro, alguma peça judaica que remeta ao Antigo Testamento. O cristianismo ele te deu liberdade de todos esses ritos. Então não engesse o culto ao Senhor Jesus por conta de coisas que ele aboliu. Mas o culto ele é organizado. Se a sua igreja não é organizada, todos fazem as coisas ao mesmo tempo, que a partir de hoje você organize o culto para que todos possam adorar ao Senhor com liberdade e entendimento. A organização ela vem do entendimento do homem. E organização não é monotonia nem engessamento. O nosso Deus é um Deus organizado. É só você olhar para o Gênesis. Todos os dias ele fez algo e no final do dia ele verificava e via que era bom. Então o nosso Deus é um Deus organizado e nós precisamos também ser organizados. Há pessoas que dizem que o culto só foi bom quando houve o reteté. Já ouviu falar nessa palavra, reteté? Reteté não tem nada a ver com o movimento pentecostal. Na verdade, é uma palavra que foi importada da África e remetia a um culto voodoo. Então, se você vê os principais pregadores antigos do pentecostalismo clássico da Assembleia de Deus, pastor Cláudio Honor de Andrade, Elienay Cabral, o saudoso Antônio Gilberto, o pastor Abner Ferreira, todos eles vão falar contra esse movimento que invadiu as Assembleias de Deus, veio com as igrejas neopentecostais. Somente o ensino sistemático da palavra de Deus pode retirar esses falsos modismos, esses falsos ensinos do nosso meio. Então, se você é um adepto desse reteté de Deus, que a partir de hoje você possa excluir esta palavra da sua vida. O movimento pentecostal não tem nada a ver com reteté. Reteté veio do voodoo. Voodoo é magia negra e não tem nada a ver com o nosso Senhor Jesus. No reteté as pessoas caem, se jogam, tem aqueles exageros que nós vemos emocionais. Isso não tem nada de bíblico. Aqueles êxtases vêm lá do voodoo. Então só um ensino sistemático da palavra pode retirar
a meninice do povo de Deus. Lembre-se de uma coisa, o Espírito Santo não toma a consciência de ninguém. Então, quando você vê alguém ali levantando um banco de madeira, levantando uma cadeira para o alto, saindo correndo que nem um avião, que nem um helicóptero, aquilo ali não é o Espírito Santo, aquilo ali é obra do emocionalismo do próprio homem. Somente o ensino sistemático da palavra de Deus retira isso e torna-nos um cristão melhor. Para finalizar, o ensino combate os exageros, o fanatismo e o formalismo. Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Até a próxima lição.